todo mundo associa professor à educação. Não necessariamente, né? Porque, logicamente, você vai apresentar uma série de propostas em vários segmentos. E aí, além da educação, o que mais? Ferreira, obrigado pela pergunta, viu? Muita gente faz isso mesmo. Mas eu tive uma carreira híbrida, né? Tanto na sala de aula como na execução de projetos. Eu fui executivo de alguns projetos. Comecei com o Emanuel aqui, as pessoas mais antigas sabem disso aí. O Emanuel, no primeiro mandato dele, me chamou para organizar o programa de desenvolvimento econômico da cidade. Eu fiquei 4 anos à frente disso. Então tem alguns projetos em São José que passaram pela minha mão, tanto na parte de elaboração como na implantação, como o banco de microcrédito, que hoje é o Banco do Povo, Sala do Empreendedor, projetos como o Parque Tecnológico, mini shoppings lá do Campos Alemães, da Putim e Jardim Mariana, programas de apoio ao setor aeroespacial e defesa. O Ciro lembra bem esse projeto todo que a gente trabalhou várias vezes, nos encontramos aí nessas leads, né, nessas causas aí do setor aeroespacial e defesa, e vários outros projetos que a gente, com incubadora de negócios, startups e tal. Mas nunca larguei a sala de aula. Ontem, inclusive, eu fiz uma reunião no Bosque dos Eucaliptos, até me emocionei bastante, porque eu lembrei do primeiro dia que eu tive em sala de aula, o B. Veloso. E eu tinha 18 anos. Primeiro entrei na faculdade, uma colega falou: olha, eu preciso urgente de um professor lá e tal, lá na Vila Cândida, e depois no Maria Luísa, em Santana. E eu fui, tremendo que nem vara verde, mas quando eu entrei em sala de aula e dei uma história, eu dei uma aula sobre história do Brasil, e a aula terminava 15 para meio-dia, e foi terminar 1h30, com os alunos ali, 40 alunos conversando, eu quase da idade deles. Aquilo lá nunca mais eu esqueci. E 36 anos depois eu me aposentei em dezembro passado. E falo sempre que 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu seria professor. E a vida me levou para uma carreira de gestor. Eu tive algumas dificuldades nessa carreira, porque eu tive uma formação mais na área de humanas, mas eu tive a sorte enorme, a oportunidade enorme de ter alguns professores aqui em São José dos Campos. Um deles foi o próprio Emanuel Fernandes, embora às vezes ele renegue o filho pródigo dele, aí, ele nunca teve um apoio formal a mim, pelo menos politicamente. E também eu tive alguns professores, como o brigadeiro Reginaldo, reitor do ITA, que por 10 anos foi meu presidente lá no SECOMP, que criou o Parque Tecnológico. Michael Gartenkraut, grande liderança aí do ITA, foi reitor do ITA. Jerônimo Santana, que era o doutor Jerônimo, era presidente da Fundação Casimiro Montenegro Filho. Então foram pessoas que me ajudaram. E por 10 anos também, que eu tive à frente do SECOMP, que era o Centro para a Competitividade e Inovação lá no Parque Tecnológico, que criava os projetos lá do parque, eu tive também, fui auditado pela maior auditoria do mundo, que chama PricewaterhouseCoopers. Então eles tinham um trabalho enorme ali de aferir as contas, e eu aprendi muito com isso. Quando eu fui para Sorocaba, a gente também implantou o mesmo modelo, e Sorocaba está lá em pé também, o Parque Tecnológico, por conta disso. Então, na minha carreira de professor, fiquei os últimos 16 anos na FATEC, também dei aula na Unital, dei aula em outros lugares aí, e eu me orgulho bastante de ter dado aula desde pequenininho, de 5ª série na época, hoje é o 5º ano, até a universidade, pós-graduação e tal. Então isso me faz conhecer bem a realidade da escola, da educação, mas também entender como é que é a dinâmica da economia, da inovação, da criatividade, desses projetos que agregam mais valor. São José dos Campos hoje tem um programa, é uma cidade moderna, e eu tenho a honra de ter participado da estruturação disso que a gente está colhendo hoje, né? Não só como eu, mas lá atrás, se você pegar o brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, o brigadeiro Paulo Vitor, o engenheiro Osíris, que eu tenho a honra também de ser diretor de educação licenciado lá, do Invoice, que ele é presidente de honra lá, da instituição. Então, tudo isso a gente pode colocar hoje à disposição aí da população, né?